Pois é, a China, que sempre adota uma postura mais pragmática, mais diplomática, hoje na sua página, a embaixada chinesa na sua página no X, ela disse: se guerra é o que os Estados Unidos querem, seja uma guerra tarifária, uma guerra comercial ou qualquer outro tipo de guerra, nós estaremos para lutar até o fim. Imagens obtidas pelo Financial Times e que estão sendo analisadas pela inteligência dos Estados Unidos mostram que a China está construindo o maior centro de comando militar do mundo. Este centro teria 10 vezes o tamanho do Pentágono, que é o centro de comando militar do Departamento de Defesa dos Estados Unidos. E num desenvolvimento impressionante, a China parece já estar voando uma aeronave de combate tripulada de 6ª geração, com um design altamente furtivo de asa voadora. Sejam bem-vindos ao canal Profecias e Transição Planetária. Eu sou Bruno Ferreira da Cruz e aqui o nosso objetivo será te preparar para o mundo de regeneração através das análises proféticas. Esse é o nosso vídeo número 104. Peço apoio de todos na divulgação do canal. Já deixa aí o like na base da confiança. Lá atrás, no vídeo 15 ou 16 do canal, eu fiz uma análise de uma profecia de Parravitini sobre a China. Hoje vamos continuar analisando outras profecias relacionadas à China, porque a China será um ator muito importante nesse processo de transição planetária. Dito isso, vamos lá. Bom, na primeira parte deste tema sobre a ascensão da China, vimos que o Nostradamus argentino previu com exatidão a revolução comunista na China devido à influência russa, e ainda que a China, após ter sido convertida, iria marchar pelo mundo, expandindo sua força em diversos países. Tinham combinado de fazer uma segunda parte desse primeiro vídeo, mas acabei dando prioridade para outros assuntos mais importantes. Mas vamos rever o que previu Parravitini em uma época que simplesmente era impossível conceber algo do tipo. Vamos rever essa primeira profecia. Vamos lá. China será dominada por Rusia y alzará a los amarillos en dogmas rusos. Aqui o profeta argentino acertou em cheio. É dito o seguinte, abre aspas, a China será dominada pela Rússia e erguerá os amarelos em dogmas russos. Profecia de 1939. Vamos para a próxima, abre aspas. China comunista marcha al mundo. A China comunista marcha no mundo. A influência chinesa no mundo é inegável. Temos, por exemplo, as lojas virtuais como a Shopee, carros chineses como a BYD, redes sociais como o TikTok, e ninguém imaginou que a invasão seria comercial, não é mesmo? Ou será que há algo nas entrelinhas que ainda não sabemos? Afinal, temos um guerreiro em vestes tradicionais. Bom, essas profecias já foram analisadas em outro vídeo, cujo irei deixar o link fixado no card acima, para que vocês assistam aí essa primeira parte sobre as profecias de Parravitini relacionadas à China. Agora vamos nos aprofundar um pouco mais, pois temos outros desenhos proféticos de Parravitini sobre essa ascensão chinesa. Dito isso, vamos lá. Fiquem comigo até o final, pois o tema é muito importante. Vamos ao primeiro desenho profético. Abre aspas. La música mandarín será apreciada y cantada en los países latinos. Caos. A música mandarim será ouvida com prazer e cantada pelos países latinos. Caos. Profecia de 1938. Para entender essa profecia, é importante falar um pouco sobre a história do idioma mandarim. O bacana do nosso canal é isso, caso as profecias não se concretizem, pelo menos a gente aprende aí um pouco sobre a história, a cultura, não é mesmo? Bom, a China é um país continental e milenar. Trata-se de uma imensa massa territorial com muitos povos e dezenas de dialetos. Era um grande desafio na época do Império manter diálogo com aquelas populações,
pois cada região tinha seu próprio dialeto. Foi então que houve uma padronização nas dinastias Jin e Yuan, há mais de 1000 anos atrás. E assim foi formulado o mandarim antigo. O império mantinha funcionários de alto nível para tratar com comerciantes estrangeiros, usando o chinês simplificado. Por isso, os jesuítas que aprenderam o idioma no século XVI passaram a chamar de língua dos funcionários ou conselheiros, que é o significado da palavra mandarim. Em resumo, para que a China se tornasse unificada, era imprescindível que a República falasse um único idioma, e só foi acontecer mais ou menos há uns 100 anos atrás, e de forma mais acentuada na Revolução Comunista, que mantiveram o chinês simplificado ou mandarim como idioma padrão. Houve um grande esforço de educação nas décadas seguintes. Eles alcançaram um índice de 91% de fluentes em 1984. Hoje, praticamente toda a China fala o mandarim, que é o idioma oficial do país. No contexto da profecia, o mandarim pode significar a expansão chinesa na economia mundial. E lógico, isso pode incluir também a ideologia. Se no passado a China foi invadida, hoje ocorre o oposto, mas de maneira diferente. A China tem se destacado em várias áreas, como previu Parravicini, e com isso ameaça a hegemonia americana no mundo. Algo impensável vem acontecendo. Se outrora produtos chineses eram vistos aí com desconfiança, isso já não acontece mais. Temos aí milhares de veículos chineses circulando pelas ruas do Brasil e do mundo, produtos de qualidade, e isso tornou-se notório também em áreas que era dominada pelos americanos, como a inteligência artificial. E o choque entre as duas potências parece cada vez mais inevitável, pois a história nos mostra que quando uma potência está prestes a perder a sua hegemonia, a guerra acontece. Repare bem na figura em questão. Trata-se de um instrumento onde se nota apenas 3 cordas. O Partido Comunista Chinês tem suas raízes no marxismo, leninismo e maoísmo. 3 doutrinas que seriam associadas às 3 notas da psicografia, as 3 linhas e as 3 cordas. Como disse, a China está tomando cada vez mais o espaço que pertencia exclusivamente aos Estados Unidos e à Europa. E fica a pergunta, por que isso é importante? É importante porque grandes guerras acontecem desta forma. Tem uma teoria chamada a Armadilha de Tucídides. A Armadilha de Tucídides é um conceito criado pelo cientista político Graham Allison, inspirado na história do conflito entre Atenas e Esparta, de 431 a.C., relatada pelo historiador grego Tucídides. E a teoria alerta: quando uma potência em ascensão, como a China hoje, ameaça desafiar uma potência dominante, como os Estados Unidos, o risco de guerra é quase inevitável, mesmo que nenhum dos lados queira. Exemplos históricos: Atenas versus Esparta, na Guerra do Peloponeso, Alemanha versus Reino Unido, na Primeira Guerra Mundial. E estudos mostram que, em 75% dos casos, nos últimos 500 anos, essa dinâmica levou a conflitos catastróficos. Talvez seja esse um dos motivos da aproximação dos Estados Unidos com a Rússia, a fim de minar a relação entre as duas potências, já que para os Estados Unidos seria impossível enfrentar os dois ao mesmo tempo. E você aí acha que a humanidade vai cair nessa armadilha de novo? Comentem aí abaixo. Mas continuando, é dito que a canção será escutada com agrado pelos países latinos, e no final do texto ele destaca a palavra caos. Bom, meus amigos e amigas, como vocês podem ver nas reportagens ao lado, a China tem despontado na América Latina, sendo o maior parceiro comercial e em diversos países, aí ocupando o vácuo deixado pelos americanos. Mas não só na América Latina, veja o caso da África, que conta com inúmeros empreendimentos chineses. A China vem investindo pesado na infraestrutura africana,
60% da infraestrutura do continente é financiada pela China. Em contrapartida, cria-se uma relação de dívida. Claro, não há almoço grátis, né? Bom, fora isso, temos os BRICS e a chamada Nova Rota da Seda. Os BRICS, aí esse bloco econômico que inclui o Brasil, desafia a ordem monetária internacional, enquanto a Rota da Seda é um empreendimento monstruoso de infraestrutura que pretende conectar a China a vários países. Claro que os Estados Unidos não estão de braços cruzados. Donald Trump já declarou publicamente que considera a China uma ameaça estratégica, especialmente após a guerra comercial de 2018, e talvez isso gere aí cada vez mais tensão, a ponto de provocar confrontos militares e guerras econômicas que já vem acontecendo com a questão das tarifas. Pode ser esse o motivo da palavra caos, escrita por Parravtini? Diga aí nos comentários. Bom, uma outra alternativa poderia tratar-se aí de algo que já aconteceu nas décadas de 60 e 70. Houve aí diversos empreitados comunistas na América do Sul, onde aconteceram aí combates sangrentos levando o caos, predito por Parravtini. E a ideologia marcou de forma visceral diversas nações, como por exemplo Cuba, e transformou-se aí em um país socialista. E a Colômbia até hoje tem as Farc, né, e outros grupos aí paramilitares remanescentes daqueles conflitos revolucionários. Bom, mas particularmente creio que essa profecia faça referência à nossa época, já que a China tornou-se influente a partir do século XXI. E a figura central também é semelhante a uma rã. Em Apocalipse tem uma passagem que talvez se enquadre na profecia. Vejamos. Então vi saírem da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. São espíritos de demônios que realizam sinais miraculosos. Eles vão aos reis de todo o mundo, a fim de reuni-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Bom, meus amigos e amigas, é dito que os 3 espíritos imundos vão até os reis de todo o mundo a fim de reuni-los para a batalha final. Olha aí que coisa impactante, né? Lá naquele vídeo onde analisamos aí as profecias de Alois Ermaier, aquele alemão, ele diz aí em uma de suas profecias que Beelzebub, aquele demônio antigo, se muda para a China. Bom, claro que não queremos demonizar a China. A China, em comparação com os Estados Unidos, é fichinha com relação à criação de guerras e conflitos pelo mundo. Se não me engano, o último conflito que a China participou foi a Guerra das Coreias, na década de 50, enquanto os Estados Unidos estiveram envolvidos praticamente em todos os conflitos pelo mundo afora. Por exemplo, aí, enquanto os Estados Unidos gastaram cerca de 8 trilhões em guerras no Oriente Médio, a China investiu 1,3 trilhões de dólares na América Latina. Sendo assim, por enquanto, o que vemos é um movimento benéfico da China pelo mundo. Bom, nesta outra profecia, podemos ver claramente o mapa da Argentina e o rosto de um animal comum aí nos Andes, o Llama, né, sendo laçado. E a legenda que diz o seguinte: a China será o início da invasão descontrolada na América Latina. Profecia de 1938. Essa profecia mostra mais uma vez o interesse da China na América Latina, que é considerada uma área geopolítica americana. Estamos vendo como os Estados Unidos estão incomodados com isso. Por exemplo, eles fizeram Panamá desistir do acordo com os chineses ali sobre o canal do Panamá, né? Como vocês sabem. A China tem interesse muito grande na América Latina devido a ter muito lítio, né? No Peru, na Argentina, em vários países aí da América Latina, é riquíssimo em lítio, essencial aí para a criação das baterias dos carros elétricos. E como vimos atualmente, a China tem vários investimentos em infraestrutura. O porto de Chancay, no Peru, construído pela China, é considerado o maior da América do Sul. Alguns especialistas dizem que a construção de infraestrutura
além do aspecto econômico, pode estar escondendo intenções militares. Bom, Parravitini, nessa profecia de 1938, fala em uma invasão descontrolada da América Latina e que a chegada dos chineses seria apenas o começo. Recentemente, centenas de barcos pesqueiros chineses chegaram muito próximo de águas argentinas em uma verdadeira invasão. Sabemos também, através das profecias de Parravitini, que a América do Sul será invadida por pessoas de todo o mundo fugindo de algum evento catastrófico. Quem não assistiu a esse vídeo, segue o link no card acima. Bom, agora vamos para uma profecia benéfica. Essa última profecia, que foi aí uma das últimas de Parravitini, é de 1972 e o texto diz o seguinte: Amarillos. Amarillos en el mundo en invasión de la paz. Amarillos en lección de comprensión. Amarillos en las relaciones científicas. Amarillos en determinaciones obedientes y obligatorias. Entonces, amarillos en el grito. Y cuando el grito es, los amarillos enseñan Om y en América será y será. Amarelos, amarelos em todo mundo, em invasão da paz. Amarelos em lição de entendimento. Amarelos em relações científicas. Amarelos em determinações obedientes e obrigatórias. E então, amarelos no grito, e quando o grito é, os amarelos ensinarão On. Na América será e será. No desenho de Parravitini, correspondente aí aos amarelos, um homem com feições orientais é mostrado apontando como se estivesse dando uma ordem de avançar pelo mundo. Em outra profecia, isso se confirma. Nesta de 1938 diz o seguinte: a China avança sobre a América. Nos dois desenhos temos claramente uma espécie de monge em vestes tradicionais. No filme 2012, os chineses foram responsáveis pela construção das arcas para salvar a humanidade. E na profecia diz que, quando acontecer o grito, os amarelos ensinarão a On. Sabemos que a On significa ordem magna, e que essa ordem ocorrerá após grandes eventos catastróficos. Trata-se de uma nova humanidade que se erguerá aqui na América do Sul, como vimos em outras análises proféticas. Em um evento grave e imprevisível a nível mundial, os chineses poderiam dar exemplo de cooperação e ajuda científica por todo o globo. Talvez seja esse o significado desta profecia. Vimos profecias que se concretizaram do passado e hoje estão acontecendo profecias aí de Parravitini com relação à China diante de nossos olhos. Primeiro, a China torna-se comunista com a ajuda dos russos, depois a China avança como potência mundial. Algo completamente inconcebível quando Parravitini fez essas profecias, né? A China era um país muito pobre, estava em guerra civil nessa época. E por último, a China, como um ator primordial, é uma espécie de invasão pacífica, ensinando algo novo, que Parravitini chama de On. Bom, como você sabe, o On é uma sílaba sagrada, é um mantra muito importante no budismo e no hinduísmo, e é considerado o som primordial, a vibração que deu origem ao universo, que está presente em todos os planos de existência. A religião mais praticada na China é o budismo. Algo relacionado a isso vai ser ensinado para todos nós após grandes eventos e terá muita importância para todos nós no futuro, de acordo com as profecias de Parravitini. E o que vocês acham que ocorrerá? Digam aí nos comentários se vocês têm alguma ideia. Bom, amigos e amigas, é isso. Ajude esse conteúdo a chegar até outras pessoas. Curta, compartilhe, deixe seu comentário o que vocês acharam disso tudo. Temos outros vídeos excelentes nos cards ao lado. Seja membro. Os membros do canal poderão fazer parte aí do nosso grupo no WhatsApp, trocar ideia aí direto comigo, ter acesso aos vídeos de maneira antecipada. É um valor simbólico que ajudará a aumentar o alcance dos nossos vídeos.
Namastê, muita luz para todos e até a próxima. Tchau, tchau!